nenhum antidepressivo causa dependência. Aí você fala assim... Nossa, isso aí eu nunca ouvi. Não, nenhum antidepressivo causa dependência. As pessoas fazem essa confusão. Aliás, são poucos remédios psiquiátricos que causam dependência. São os estimulantes e os calmantes. Antidepressivos na depressão e na ansiedade não causam dependência. Estabilizadores do humor no transtorno bipolar não causam dependência. Mas não tem uma questão psicológica? Aí que esse é o ponto. Porque eu falei que a palavra dependência pode ter significados diferentes. Do ponto de vista químico, são poucos remédios que causam dependência. Agora, as pessoas usam a palavra dependência com 2 outros significados. A pessoa fala assim, eu não quero, no sentido assim, eu não quero depender do remédio para ficar bem, eu quero ficar bem pelos meus próprios meios. Sim. Você entende? E um outro sentido que as pessoas dão para a palavra dependência é a dependência psicológica. Vou dar um exemplo. Doutor, eu preciso ter um calmante na minha bolsa, porque eu tenho medo de ter uma crise de pânico. Se eu não tiver o calmante na minha bolsa... Parece que eu fico mais ansioso. Sim. É uma dependência completamente psicológica, né? E tem esse sentido da palavra sensu lato da dependência. Eu quero ficar bem sem depender de remédio. Posso fazer um paralelo? Lógico. Todo mundo vai entender agora o paralelo que eu vou fazer. Imagina uma pessoa que ela engordou, está acima do peso, e aí desenvolveu pressão alta em função disso. Aí ela tem que tomar um remédio para pressão alta. Mas o médico fala para ela, cara, mas vamos também fazer um programa aí, vamos reeducar a alimentação, vamos fazer uma dieta adequada. Passar no nutricionista. Passa no nutricionista, exatamente, faz uma dieta bacana, pega um preparador físico, vamos fazer uma ginástica, você está acima do peso, eu sei que você não pode fazer de tudo, mas tem coisa que você pode fazer. Vamos mudar o estilo de vida, né? Vamos parar de beber, vamos dormir direito, vamos fazer uma atividade física, vamos comer direito. Com o tempo, essa pessoa até pegou gosto, começou a fazer corrida de rua, emagreceu, está comendo bem, dormindo bem, manejando bem. Poxa, chegou uma hora que ela não precisou mais do remédio. Legal. Ela deixou de depender do remédio. Sim. E aí pode fazer o quê? Diminuir ou até tirar o remédio que antes ajudava a manejar a pressão dela. Em psiquiatria isso pode acontecer? Claro que pode. Poxa, a pessoa está lá, sedentária, toda estressada, não maneja bem o tempo dela, não maneja bem as emoções, relacionamentos, tudo ferrado. Que é os pilares da vida todos cagados. Tudo zoado. E aí desenvolve uma ansiedade, uma depressão. Para essa pessoa, eu posso falar para ela, olha, vamos começar um tratamento porque você precisa, vamos começar um tratamento medicamentoso, mas vamos mudar teu estilo de vida? E depois de um tempo essa pessoa pode ter alta. Então, sabe, na psiquiatria não é muito diferente de outras especialidades da medicina. Não pode acontecer isso com uma pessoa que está gorda, está obesa e tem pressão alta? Pode. Não pode acontecer com uma pessoa que está, que nem você falou, os pilares da vida estão todos zoados. Pode acontecer dela fazer o tratamento por um tempo e depois conseguir ter alta? Claro que pode, mas isso é personalizado. E para finalizar, Carlos, o que não pode a pessoa, na minha opinião, e eu convido todo mundo a fazer essa reflexão, é ter preconceito. Porque muitas pessoas colocam o preconceito acima do que é mais importante da vida, que é o bem-estar e a saúde. O preconceito de estar tomando um tarja preta, por exemplo. Por exemplo. Vou falar a verdade. Eu não sou tarja preta, eu não tomo esse tipo de coisa. Tipo assim, não, esse pensamento. Eu não sou fraco, eu não preciso disso. Sim. O que a pessoa coloca? Ela coloca assim, um preconceito dela acima do bem-estar. Do bem-estar dela, acima da saúde, e ela não se dá conta que ela está fazendo isso. Então, eu acho que o pensamento tem, cara, o que eu preciso para melhorar a minha vida, para melhorar o meu prognóstico, para colocar as coisas no eixo, se é um tratamento medicamentoso que seja. Hoje mesmo eu recebi uma paciente, depois de alguns meses, ela teve alta e o que ela tratou era transtorno do pânico. E ela até abriu a consulta online comigo, sorrindo, falou, doutor, tô aqui de novo. Aí quando eu abro o prontuário dela, ela estava lá, ela tinha tido alta há alguns meses. E ela foi muito esperta, ela falou, doutor, eu comecei a sentir aquele medo, começava a bater um pouco mais meu coração, eu estava com aquela sensação de que eu ia ter um ataque de novo. E olha, é uma paciente maravilhosa, porque ela até falou assim, eu tô com um remédio aqui que sobrou, mas eu não quis começar antes de falar contigo. E ela falou assim, poxa, a gente lamenta, porque a gente quer ficar bem sem remédio. Eu falei, olha, a gente fez o tratamento direitinho, pelo tempo adequado, eu te dei alta da maneira adequada e você fez tudo certo. Lógico, o melhor da vida é a gente ter saúde e ficar bem sem remédio, mas o segundo melhor é a gente ter saúde e ficar bem com o remédio.
O que é ruim demais é a gente ficar mal, sem saúde, sofrendo à toa, Sim. tendo prejuízo por medo do remédio, né? Sim. Que às vezes é um sinônimo de fraqueza, né? Que a pessoa coloca ali na cabeça dela, né? Pô, tomar remédio não sou fraco. Tem, sabe? Tem direto isso, porque isso é fruto de preconceito. A gente tem que flexibilizar isso. Isso que eu convido as pessoas a reverem. Sabe, ninguém vai falar para um diabético, pô, fala pro teu pâncreas funcionar direito. Você é fraco, para de tomar insulina, né? É complicado isso. Uma última de medicamento. Tem pessoas que tomam por muitos anos e aí tem uma queda, aí vai no médico e aí ele fica tentando outros medicamentos. Isso é comum? É correto? Porque, sei lá, vem lá Faxina, tem esse nome, né? É um antidepressivo. Aí a pessoa toma aquilo ali por muitos anos, aí de repente ela tem uma queda, não sabe se é o remédio, se não é, vai no médico, ele passa um outro medicamento que a pessoa vai ter que experimentar e passar por uma outra fase. E aí ela fica nessa de mudança de remédio. É comum isso ou não? Porque eu já vi uma pessoa muito próxima passar por essa mudança e vai em um psiquiatra, ele passa um, vai em outro, ele passa outro, porque ele tem uma outra abordagem. Muito boa essa pergunta. Eu posso trazer estatísticas para você. A pessoa tem um diagnóstico de um episódio depressivo. Metade das pessoas vai se dar bem com o primeiro tratamento. Então, primeiro o remédio, escolhe bem o remédio para a pessoa, receita, a pessoa vai muito bem. Você vai entender o perfil dela e vai falar, esse aqui é o adequado para a sua patologia, para a sua síndrome. Exatamente. A gente leva em conta o quadro clínico da pessoa, o histórico, se a pessoa tem outras doenças, sejam psiquiátricas ou clínicas. Aí a gente leva em conta o perfil de eficácia do remédio, tolerabilidade, e a gente prescreve para a pessoa. Metade das pessoas vai muito bem. A outra metade, muito possivelmente, vai precisar de outras estratégias. Aí existem alguns fatores que a gente leva em conta para saber se a gente vai trocar o remédio ou não. Eu posso citar brevemente aqui. A pessoa tolerou bem o remédio, a gente tende a manter. A pessoa não respondeu nada, não melhorou nada, a gente tende a trocar. A pessoa teve uma melhora parcial, a gente tende a manter o remédio. Ou então a pessoa ficou apática, né? Foi muito forte. Sei lá, às vezes vira meio que zumbi. Tipo, funcionou, mas eu fiquei totalmente apática, ficou sem libido. Tem várias coisas. A gente vê o quanto que a pessoa tolerou. Se a pessoa tolerou bem, a gente tende a manter. Se a pessoa tolerou mal, a gente tende a trocar. E aí o médico leva em conta uma série de fatores, aí ou troca o remédio, ou mantém aquele remédio. A gente pode fazer aumentos de dose. Muitas pessoas respondem com aumento de dose. É muito comum eu receber paciente que está com remédio numa dose mínima. Doutor, eu não tenho cura, não tem jeito, tantos anos. Às vezes a gente aumenta a dose e o paciente passa a responder. Sim. E existem também uma série de estratégias medicamentosas adjuvantes. Muitas pessoas com depressão precisam de mais de uma medicação para ficar bem. Tem isso também. Então, se pegar um psiquiatra experiente, ele vai saber manejar todas essas estratégias. Em paralelo, insisto que a gente já falou aqui, muitas mudanças de estilo de vida são necessárias. A saber, manejo adequado do tempo, manejo adequado do sono, alimentação adequada, uma agenda mais saudável que essa pessoa precisa ter, tempo para se dedicar, atividade física fundamental. Sim. Atividade física é terapêutico na depressão, e tempo para o melhor da vida e mais importante, que é família e amigos. Então, se a pessoa está com essa agenda, esse estilo de vida todo zoado, muitas vezes isso aí está até uma âncora para a melhora da própria depressão. Sim. Ou da ansiedade. Então tudo isso tem que ser feito. Manejando todas essas estratégias adequadamente, Carlos, em 80% dos casos a pessoa fica livre de sintomas, e nesses 20% que resta a pessoa melhora muito, né? Agora, se a pessoa usou um remédio, usou outro, mudou de médico, não melhora, a gente precisa fazer uma coisa. Será que não tem alguma causa orgânica que está piorando esse quadro? Precisa de uma investigação mais cuidadosa. Tipo o que orgânico? Por exemplo, um hipotiroidismo, pode piorar. Muitas doenças cardíacas pioram o prognóstico da depressão também. Aliás, é uma mão dupla, viu? A depressão piora o prognóstico de algumas doenças e algumas doenças pioram o prognóstico da depressão. Muitas síndromes inflamatórias pioram com a depressão, muitas síndromes dolorosas pioram com a depressão. E muitas síndromes cardíacas pioram o prognóstico da depressão, então precisa investigar isso. E uma última coisa que precisa investigar: será que o diagnóstico é depressão mesmo? Porque tem muitas depressões, entre aspas, que não curam, que o diagnóstico é um transtorno de personalidade, que é um jeito da pessoa levar a vida, que vem desde a mais tenra idade. Os sintomas começam na adolescência, cristalizam no início da vida adulta e permanecem
ao longo da vida adulta. E muitas vezes você está tratando algo que faz parte do temperamento, da personalidade da pessoa, que não vai mudar com remédio. Sim. Aí precisa de um trabalho psicoterápico para isso. E o maior erro que existe no caso da depressão é o transtorno bipolar. Porque o que acontece? Uma pessoa com transtorno bipolar tem episódios depressivos que fica para baixo e tem episódios de aceleração psíquica, que a pessoa fica mais exaltada, fica eufórica, com a mente mais acelerada. Você acha que é nesses momentos que a pessoa procura ajuda ou quando ela está em depressão? Diria em depressão, né? No pior momento. Olha, quando a pessoa está acelerada, é só se ela está tão acelerada que está desorganizada e a família atrás. A pessoa não vem buscar ajuda nesse momento, né? A pessoa vem buscar ajuda inevitavelmente quando está em depressão. Sim, está no buraco, né? E aí o médico às vezes vê aquele episódio depressivo e trata como se fosse depressão. E aí a melhora não acontece, ou a melhora é transitória, depois volta, como você falou. Então a primeira coisa quando a gente vê uma depressão de difícil tratamento, esse é o nome que se dá, é revisar o diagnóstico. É isso aí, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!